Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Vinícius Jordão e nós estamos fazendo uma caminhada para entender a vontade de Deus. Esse é o tema do nosso curso. Nós já estamos na nossa quarta aula, caminhando então, tentando entender a vontade de Deus ou entendendo a vontade de Deus, né? Hoje nós vamos falar sobre a vontade de Deus e o trabalho. Qual é a vontade de Deus para o nosso trabalho, para o nosso desempenho, exercício profissional? E nós vamos observar que existem coisas muito importantes nisso, porque nós muitas vezes acreditamos que trabalhar para Deus, exercer uma função laboral para Deus, significa estar dentro ou inserido num contexto de igreja. Mas o que nós vamos ver aqui é que o contexto é bem mais amplo do que isso. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Seja bem-vindo. Olha só, a vontade de Deus e o trabalho. Olha só, todos conhecemos bem o ditado: não só de pão viverá o homem. Entendemos que a vida é mais do que trabalho. Dedicamos períodos de tempo à recreação, sono, jogos e outras atividades que não fazem parte do nosso emprego ou trabalho principal. Todavia, a porção da nossa vida gasta no trabalho é tão grande e consome tanto tempo que tendemos a ver nossa identidade pessoal à luz do nosso trabalho. Não é assim? Quando você conhece alguém pela primeira vez, você logo pergunta o nome daquela pessoa, mas qual é a segunda pergunta que você faz? O que você faz? E o que você está fazendo com essa pergunta? Qual é o seu desempenho profissional? Em que você trabalha? Ou como você trabalha? Por quê? Porque acaba que o trabalho, ou a função que nós exercemos no nosso trabalho, nos define como pessoa, nos ajuda a definir como pessoa. Isso é importante para nós percebermos o grau de importância que tem o exercício do trabalho. No mesmo slide, olha só, costumeiramente pensamos que o trabalho é uma maldição dada por Deus em função do pecado. Porém, precisamos nos lembrar que o trabalho foi algo criado por Deus e dado a Adão antes da queda. Claro que o pecado trouxe peso a esse trabalho, mas o trabalho é bênção de Deus para o homem. Então, às vezes você pode brincar assim: rapaz, quem foi que inventou o trabalho? Que eu quero pegar essa pessoa. Bom, então, quem inventou o trabalho foi Deus. E o trabalho era bênção. Deus deu a Adão a responsabilidade de cultivar e de cuidar da terra. O problema é que o Adão, como nós já vimos na nossa última aula, fez a escolha errada. Ele escolheu o caminho da independência, ele escolheu o caminho da autonomia, ele escolheu o caminho do mal, e o pecado corrompeu e certamente também corrompeu até o nosso exercício, o nosso trabalho, e fez com que ele tivesse um peso maior do que deveria ter, né? Olha só, vocação. Vocação, em seu sentido original, tinha uma conotação religiosa, significa uma chamada divina, uma vocação, uma convocação santa para cumprirmos uma tarefa, uma responsabilidade que Deus colocou sobre nós. A pergunta que como cristãos enfrentamos é essa: quanto à minha vocação, estou no centro da vontade de Deus? Ou seja, como cristão, eu estou desempenhando um trabalho que glorifica a Deus? E por óbvio, quando a gente faz uma pergunta dessa, justamente por causa da própria palavra vocação, que já tem essa conotação de espiritualidade, nós costumamos aliar a ideia de que isso tem a ver com um trabalho dentro de uma igreja, ou dentro de um contexto de igreja, ou de um contexto de missão espiritual, ou coisa nesse sentido. Vamos pensar então sobre essa vocação. Olha só, achando a sua vocação. O problema de discernir a vocação pessoal se focaliza principalmente em 4 perguntas importantes: o que eu posso fazer, o que eu gosto de fazer, o que eu gostaria de ser capaz de fazer e o que eu devo fazer. Então, anote essas perguntas aí, isso é muito importante. Se você puder, faça até esse exercíciozinho aí e tente escrever do lado aí o que você pode, ou o que eu posso fazer, o que eu gosto de fazer, o que eu gostaria de ser capaz de fazer e o que eu devo fazer. Pesquisas indicam, olha só, habilidades motivadas. Pesquisas indicam que a maioria das pessoas tem mais do que uma habilidade. Essas podem ser motivadas ou não motivadas. Uma habilidade não motivada é uma capacidade ou um talento que uma pessoa tem, mas não é motivada a usá-la. É verdade que, como cristãos, nem sempre temos prazer em fazer as coisas que precisamos fazer.
Deus nos chama a sacrificar-nos, a dispor-nos, a participar da humilhação de Cristo. Nunca devemos negligenciar nossa responsabilidade solene com o reino de Deus. Então, temos um chamado geral que envolve a todo cristão, que estão ali nas ordens preceptivas de Deus, ou seja, o que Deus quer para nós como povo dele. Isso significa que nós precisamos nos santificar, isso significa que nós precisamos ter disposição de servir o outro, isso significa que nós participamos da humilhação de Cristo, ou seja, nós sofremos, participamos de um chamado de sofrimento. Isso significa que nós temos algumas atividades que Deus nos coloca a fazer, alguns trabalhos que Deus nos coloca a fazer, que nem sempre faz parte daqueles trabalhos motivados, vamos dizer assim, ou que nos sentimos motivados a fazer, porque de fato eles são difíceis, mas nós precisamos assumir a responsabilidade, lutar contra essa possível desmotivação que o nosso coração possa ter, e ainda assim exercer esse trabalho, essa convocação geral de Deus para todo o cristão. Então, o que nós devemos fazer? A resposta mais prática para essa pergunta é: que você faça o que seu padrão de habilidades motivada indica que você pode fazer com alto grau de motivação. Pastor, qual é o trabalho, qual é o exercício profissional que eu devo fazer? Bom, a primeira coisa que eu acho que você precisa pensar, e Sproul está dizendo isso para nós aqui, é o que você gosta de fazer. Qual é a motivação sua em fazer? Porque nós precisamos entender que tudo que nós fazemos faz parte da missão de Deus, inclusive a nossa atividade profissional, o nosso trabalho, faz parte da missão de Deus. E faz parte da missão de Deus você exercer isso de forma que glorifica a Deus. E por isso é importante que você faça algo que você goste, ou algo que você se sinta motivado a fazer. É bem verdade que nós chegamos em alguns momentos da nossa vida e que talvez a gente não saiba ter essa resposta. O que eu gosto? Não sei. Como atividade profissional, o que eu gosto? Talvez eu não sei. Mas você precisa fazer algo que precisa se sentir motivado em fazer. Olha só o que Sproul continua dizendo: se o que você gosta de fazer poderia ser útil para Deus, então por todos os meios você deveria estar fazendo isso. Se o que você gosta de fazer glorifica o nome de Deus, você deveria estar fazendo isso. E o que nós estamos falando aqui? De qualquer atividade profissional colaborativa no universo em que estamos vivendo. Qualquer coisa. Eu gosto muito de advogar. Show de bola. Faça isso de uma forma que glorifique a Deus. Eu gosto muito de limpar calçadas. Show de bola, faça isso de uma forma que glorifique a Deus. Eu gosto muito, de ser engenheiro, de construir, de ser arquiteto, de pensar, de ser criativo, de ser design gráfico, de ser artista, de pintar. Faça isso, meu irmão, mas com a motivação certa, de glorificar a Deus por meio dessas atividades. Agora, existe um detalhe aqui, olha só, Sproul vai dar 2 exemplos drásticos para que isso fique claro à nossa mente. Olha só, se a grande habilidade motivada, ou seja, se a habilidade que você tem motivada é, por exemplo, de uma mulher fosse de ser uma prostituta, ou de um homem de ser um ladrão de banco, então é óbvio que os objetivos vocacionais teriam que ser ajustados. Se a grande motivação do seu coração, se o desejo do seu coração, e aqui a gente pode estar falando para pessoas de diversos contextos que aprenderam que de repente ser o maioral é o melhor, impor rigor sobre o outro é o melhor, fazer o mal para com o outro é o melhor, participar de uma atividade legal é o melhor. Então você precisa ajustar essa sua atividade vocacional, de uma forma que glorifique a Deus. Por óbvio que existem atividades que vão frontalmente contra a vontade de Deus, a vontade preceptiva de Deus, as vontades já estabelecidas por Deus, escritas por Deus e do nosso conhecimento. Então, as minhas atividades motivadas não podem estar em conflito com as atividades descritas por Deus, ou seja, eu não posso fazer algo que envolva roubar o outro, caluniar o outro, que envolva mentir, usurpar, desejar o que é do outro. Não posso. Por quê? Porque isso vai contra o chamado vocacional geral de Deus para o seu povo. Satisfazer essas habilidades motivadas colocaria essa pessoa em conflito direto com a vontade preceptiva de Deus. Continuando tentando responder o que devemos fazer.
Qualquer vocação que satisfaz a necessidade do mundo de Deus pode ser chamada de vocação divina. Espera aí, pastor, deixa eu ver se eu entendi. Se eu exerço uma boa função no escritório de contabilidade, ou como recepcionista, ou como secretário de um médico, ou como, seja qual for a atividade, que ela é colaborativa, ou seja, que ela faz parte do mundo criado por Deus, quer dizer que isso pode ser visto como um chamado, uma vocação divina? Sim, pode ser visto. Quando você vai para os escritos do apóstolo Paulo, você vai ver que Paulo está dizendo o seguinte, que o nosso trabalho, seja ele qual for, seja ele da espécie que for, claro, com a exceção daqueles que são frontalmente contra a vontade preceptiva de Deus, eles são trabalhos que dignificam e glorificam o nome de Deus. Como? Pela maneira que eu exercito isso. Por isso que a motivação tem que ser a correta. Por isso que a motivação em fazer tem que ser a correta. Porque se a motivação é a incorreta, dificilmente você vai fazer de uma forma que glorifique a Deus. Por exemplo, a excelência, nós vamos falar isso daqui a pouco, a excelência é um padrão essencial de todo cristão. Meu irmão, deixa eu deixar claro, deixa eu fazer um exemplo aqui para que você fique claro. Certa feita eu conheci um empresário, ele tinha um aglomerado de lojas, ele era cristão, e ele dizia o seguinte, que há 20 anos atrás, ele, quando ia contratar alguém, ele tinha uma preferência por pessoas que também professassem a mesma fé que ele, uma fé cristã, mas que agora, já agora, nesses últimos anos, ele tem feito justamente o contrário, porque ele diz que a experiência dele tem sido muito ruim, muito negativa. Por quê? Porque são justamente as pessoas que ele esperava que fossem honestas, pontuais, dedicadas, fizessem as coisas por excelência, são justamente as pessoas desleixadas, que roubam, que mentem, que fazem o mal, que são irresponsáveis. Perceba, o que ele está percebendo, como alguém que é um grande empresário e tem um grande número de lojas? O inverso daquilo que nós estamos vendo aqui. O meu trabalho dignifica, glorifica, honra a Deus, seja Ele qual for. Eu não preciso ser um pastor, eu posso ser um costureiro, eu posso ser um sapateiro, um artesão. E esse trabalho feito com a motivação correta é a maneira que glorifica a Deus, tal como alguém que foi chamado para exercer a função pastoral, ou missionário, ou seja lá o que for. Não existe grau de importância maior ou menor. O importante aqui é você exercer, como o apóstolo Paulo diz, de forma que glorifique o nome de Deus. Paulo diz que você tem que trabalhar como se trabalhasse para Deus. E como que a gente trabalha para Deus? De qualquer jeito? Sendo irresponsável, negligente, fazendo a coisa de qualquer forma? É claro que não, é claro que não. Nos círculos cristãos, Sproul diz, há uma tendência de pensar que somente aqueles que entram no serviço cristão de tempo integral estão sendo sensíveis ao chamado divino. Uma leitura superficial da Bíblia revelaria o erro que há nesse pensamento. Ah, pastor, só exerce uma vocação divina, um trabalho que realmente glorifica a Deus, alguém que se dedica integralmente para a obra do Senhor, como pastor, como missionário, como um funcionário da igreja, ou como alguém que... Não, de fato essas pessoas podem ou não glorificar a Deus por meio das suas atividades, mas o que de fato faz uma pessoa glorificar a Deus não é a atividade em si, mas é o porquê e como ela desempenha essa atividade. Olha só, Sproul dá alguns exemplos bíblicos para nós de como uma leitura superficial da Bíblia nos mostra que esse tempo integral e dedicação a Deus pode ser uma espiritualidade vazia e podemos almejar algo que não é real. Olha só, a vocação de Davi como pastor é um exemplo. A vocação de Abraão como negociante itinerante é outro exemplo. A vocação de Paulo como fazedor de tendas é outro exemplo. Todas foram vistas como parte do plano de Deus para realizar a redenção do mundo. A grande vantagem, a grande diferença aqui é como Davi cuidava das ovelhas. Isso fazia parte do plano redentivo de Deus na história do mundo.
Como Abraão fazia os seus negócios. Por exemplo, um comerciante hoje. Qual é o lucro que ele coloca? Exorbitante, que tentando roubar o máximo, ou ter o máximo do outro, roubar não, mas ter o máximo do outro. Isso não dignifica, isso não glorifica a Deus. Como um empresário trata, um empregador trata os seus empregados, de maneira desonrosa, de maneira menor, humilhando, isso não glorifica a Deus. Agora, se você é um empresário, um comerciante, que faz um negócio justo, que tem uma margem de lucro digna, que vende o seu produto, que é um produto bom, você não engana, você não usurpa, você não ludibria o outro para ter mais, percebe? É assim que você glorifica a Deus na sua atividade, é assim que você faz a vontade de Deus no exercício da sua função profissional. É justamente quando você faz o que os homens da Bíblia fizeram, sendo pastores, sendo negociantes, sendo fazedores de tendas e por aí vai. Considerando então algumas consequências. Uma última consideração frequente, negligenciada, mas que tem importância crucial, é a que diz a respeito das consequências previsíveis do trabalho. Assumir um trabalho apenas por dinheiro ou por localização geográfica é um erro trágico. Aqui a gente volta mais uma vez na motivação. Meu irmão, não sei se você já percebeu, eu espero que sim, que tenha ficado claro para você, como eu exerço a função laboral, de trabalho, de maneira que agrada a Deus, de maneira que eu estou cumprindo a vontade de Deus. É sendo pastor? Não. É sendo missionário? Não. É trabalhando na igreja? Não. Não necessariamente. As pessoas que fazem isso, podem fazer isso glorificando a Deus. Mas as pessoas que são agentes penitenciários, que são faxineiros, que são secretários, que são médicos, que são engenheiros, que são arquitetos, que são, seja lá qual for a atividade que essa pessoa desempenha, a grande questão é o seguinte: como ela faz isso? E por que ela faz isso? Não, por exemplo, nós estamos num momento, nós estamos falando aqui em junho de 2020, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas o momento hoje é de que todos querem ser médicos. E qual é a razão? De muitos, não estou dizendo que são de todos, qual é a razão? Porque acredita-se que é uma profissão que vai dar um grande recurso financeiro. Então, a maioria das pessoas querem ser médico, ou existe muito esse movimento hoje, eu quero ser médico, por quê? Porque é a profissão que vai me dar dinheiro. Um cristão jamais deveria tomar uma decisão com essa motivação, jamais, em hipótese nenhuma, em hipótese nenhuma. Ele deveria tomar a decisão porque ele entende que com essa função ele pode exercer uma função que glorifica o nome do Senhor. Assim, e a dignidade de alguém que é médico, de alguém que é advogado, de alguém que é juiz de direito, é a mesma dignidade de alguém que é mecânico, de alguém que é catador de lixo, de alguém que trabalha nas atividades chamadas mais humildes. A dignidade em termos de cumprimento da vocação do trabalho de forma que agrada a Deus, exercendo a vontade de Deus, é a mesma. E um cristão deveria sempre olhar para o outro dessa forma: esse é alguém igual a mim, que trabalha com dignidade, afim, com o objetivo de glorificar o nome do Senhor. Agora, não, eu vou mudar de lugar porque isso vai me favorecer de tal forma, assim, assado. Eu vou estar nesse outro emprego porque certamente eu vou ter um salário muito maior. E de repente as pessoas vão abandonando outros valores importantes, como família, como tempo de descanso e de lazer, como tempo de Deus, ou seja, de oração, de meditação, de estar na presença de Deus, como alguém, e aí essa pessoa, e aí a gente sabe, essa é uma história conhecida, vai se envolvendo cada vez mais na busca do ter, do ganhar, do ser, do parecer. Sproul diz o seguinte: considere o exemplo de Abraão e de seu sobrinho Ló. Em um conflito de território, Abraão deu a Ló o direito de escolha. Eles estavam ali discutindo para quem que ia para que lado, e Ló praticamente dependia de Abraão, tudo que tinha era por causa de Abraão. Pois Abraão falou assim: não, eu estou tranquilo, eu estou em paz. Você faz o seguinte: para onde você quer ir? Escolhe, você vai para um lado, eu vou para o outro. Ló, contemplando a região árida da Transjordânia, e depois olhando para o vale fértil,
próximo à cidade, optou pela região fértil. Escolheu morar em Sodoma. Essa mesmo, Sodoma, de Sodoma e Gomorra. As consequências de curto prazo foram ótimas, mas as de longo prazo, viver em Sodoma, comprovou ser um desastre em muitas maneiras. Olha só, qual era a motivação de Abraão? Tranquilo, eu confio em Deus. Fala o seguinte, Ló, escolhe você. Ló olhou para cá, deserto. Olhou para lá, floresta, coisa boa, terreno fértil. A motivação de Ló está clara para nós no texto, que foi justamente ter mais. A motivação de Abraão não. E aparentemente a escolha de Ló foi boa, ele prosperou. Mas ele foi para o antro, para o centro do inferno na terra naquele momento. Aquela cidade era tão devastadora, tão perversa, tão prostituída, que Deus destruiu elas, Sodoma e Gomorra. E era ali que Ló escolheu morar. Por quê? Porque ele estava com a motivação errada. Percebe? Isso tem que te ajudar, meu irmão, na hora de você tomar uma decisão. Para onde eu vou? Qual é o trabalho que eu vou escolher? Eu tenho opções, eu tenho propostas. Olha para o seu coração e pergunte, sinceramente, faça a seguinte reflexão: o que está motivando, o que está me motivando a aceitar essa proposta? O que está me motivando? Se a resposta for dinheiro, se a resposta for, não, essa cidade é maior, ela é melhor, e você não vê espiritualidade envolvida nisso, você não vê que o exercício dessa nova função, você pode glorificar a Deus, você pode influenciar mais, você pode exercer uma função que dignifique melhor a Deus, não vá. Você pode estar indo para Sodoma, você pode estar indo para Gomorra, pode parecer bom, mas a longo prazo vai ser um desastre. Então, mais algumas considerações. Próximo slide. Embora a vontade decretiva de Deus talvez não seja sempre clara para as nossas buscas opcionais, ou seja, Deus não tem um decreto ou pelo menos não que a gente saiba, um decreto dizendo, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. É bem verdade que em algumas histórias bíblicas nós temos algo nesse sentido. O apóstolo Paulo mesmo diz que ele foi chamado e o chamado dele não tinha como ser recusado. Então Deus, de fato, decretou que Paulo exercesse uma função de apostolado, de missionário. Mas isso não é o comum, isso não é o ordinário. E não adianta você buscar e lutar e querer isso. Nós já falamos sobre isso em aulas anteriores, sobre a vontade decreta secretiva de Deus. A sua vontade preceptiva é mais facilmente discernida. Então, como que você deve exercer a sua função de trabalho? A partir da vontade preceptiva de Deus, a partir daquilo que Ele já direcionou, como Ele direcionou, para onde Ele direcionou. Pega os princípios de Deus ali e faça isso, glorifique o nome do Senhor, não importando o que sejamos ou o trabalho em que nos achemos. A vontade preceptiva de Deus tem de ser feita. E você precisa achar dignidade, nunca se sinta humilhado, porque socialmente a função que você exerce, em tese, é menor do que a do outro. Não. Se você trabalha de maneira que dignifica, que glorifica, e trabalha como se fosse para Deus, você pode estar honrando a Deus muito mais do que aquele outro que socialmente, aparentemente, está numa posição melhor. E é essa a nossa perspectiva, ou essa deveria ser a nossa perspectiva quando nós pensamos no nosso trabalho. Conclusão. Por fim, o que Deus espera de nós em relação ao nosso trabalho. Como cristãos, somos chamados a ser sal espiritualmente em um mundo decadente e luz espiritual em meio às trevas. Temos de ser mordomos sábios dos dons e talentos de Deus. Isso significa esforçar-nos para sermos os melhores trabalhadores que pudermos ser. Significa dispor-nos para nada menos do que a excelência. Deus nos ajude a viver à altura do seu chamado para cada um de nós. Amém, meu irmão? Você percebe como você pode viver a vontade de Deus no seu trabalho? Não seja influenciado pelos valores da sociedade. Seja influenciado por aquilo que Deus diz para você. E seja alguém que exerça, seja qual for a função,
de maneira que glorifique, dignifique e não faça nada menos do que a excelência, porque você está fazendo para Deus. Deus te abençoe, eu espero que tenha sido útil esse encontro aqui, que de alguma forma seu coração tenha sido abençoado por todas as palavras e por tudo que nós pensamos aqui, tá joia? Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.